Muito bem, estamos aqui dando continuidade à nossa série sobre as expressões emocionais na Bíblia. E hoje nós queremos falar sobre um personagem muito conhecido que é Josué. Josué vai viver ali uma experiência muito interessante e eu quero compartilhar com você como Josué, ele não só expressou sua emocionalidade, mas como ele foi, de alguma maneira, conduzido por Deus a superar o seu momento de dificuldade no âmbito emocional e que foi fundamental para que ele prosseguisse nos propósitos que Deus tinha para a vida dele. Josué capítulo 1, versículo de número 1 também diz assim, olha, sucedeu, pois, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Deixa eu falar uma coisa para você que, com certeza, né, a gente não vai ver o próprio Josué falando aqui, essa palavra vai sair da boca do próprio Deus, mas a gente sabe o quanto a morte de uma pessoa querida mexe com alguém. E o que a gente vê aqui é exatamente isso. O cenário, o contexto era esse. Alguém muito querido, não só para Josué, mas para todo o povo de Israel, havia acabado de morrer. De quem que nós estamos falando? De Moisés. E como o próprio Deus diz aqui, Moisés, meu servo, é morto. Pode parecer algo simples, né? Veja que aqui, inclusive no texto, traz um ponto e vírgula, porque foi uma pausa continuada, né? Mas veja, primeiramente uma pausa, um ponto. Ó, Moisés, meu servo, é morto, ponto. Vem a vírgula embaixo, mas primeiro tem um ponto em cima. Moisés, meu servo, é morto. Por quê? A morte de alguém querido mexe com alguém, mexe com as pessoas. E tem muita gente que é covarde, né? Vou dizer assim. Por que covarde? Porque tem pessoas que acham que as pessoas são secas. Né? Tem gente que perdeu entes queridos, perdeu pessoas queridas, entrou num processo de luto, e aí vem alguém e diz que é palhaçada aquilo que a pessoa está passando, está vivendo. Ah, isso é palhaçada, não é? Até parece que gostava tanto assim da pessoa que faleceu. Não cabe a nós, isso é muito sério, né? Porque não cabe a nós delimitar ou determinar o quanto alguém gostava ou deixava de gostar de alguém, para medir o coeficiente de emoção que a pessoa deve ou não sentir em relação à perda daquele ente querido. Quem somos nós? Veja que tem um famoso pensador, na verdade, o pai da psicanálise, Freud, e ele tem um livro, né, chamado Luto e Melancolia, e Freud aprofunda nos seus estudos essa temática do luto. Gente, isso é coisa séria, não é algo que deve ser desprezado. E hoje, inclusive, nós temos aí muitos estudos sobre a questão do luto, né? Tem a questão das fases do luto, tem gente que diz que não é bem dessa forma, que não é naquela ordem, mas independente disso, o luto é real, gente. Perder alguém querido é real. E detalhe, não importa o quão cristã a pessoa seja, a dor do luto é real. Não importa o quão cristão, o quão evangélica, o quão espiritual, o quão religiosa a pessoa seja, gente. O luto é real e é uma dor que faz parte da vida do ser humano. Eu me surpreendi quando, por exemplo, eu perdi meu pai, né? Uma pessoa com a qual eu não convivi com o meu pai biológico. Mas quando eu fiquei sabendo da notícia do falecimento do meu pai, aquilo mexeu muito comigo e eu chorei como eu jamais imaginei que choraria. Eu tive uma comoção muito profunda, uma emoção, um sentimento de perda muito profundo que eu até me assustei. Eu falei, mas por que eu estou chorando assim? Eu não tinha aquela convivência com o meu pai, né? Bem tenramente assim, com 7 anos de idade, eu fui tirado da convivência do meu pai biológico para viver com uma outra família, com os meus pais biológicos para viver com uma outra família. Então eu perdi aquela conexão, mas quando eu fiquei sabendo da notícia do falecimento do meu pai, aquilo mexeu muito comigo. Ok? Aquilo mexeu muito comigo mesmo. Então, mas poxa vida. Então veja, isso é muito pessoal, isso é muito íntimo. Não cabe a ninguém dizer ou medir se a pessoa pode ou não ter o luto ou a intensidade do luto. Ah, mas já passou tantos anos. Isso não é da nossa conta. Isso é pessoal. Tem pessoas que se recuperam de um luto, talvez, com 1 ano. Com 2 anos, ok, a pessoa já até parte para uma nova relação, o que não quer dizer que, de fato, a pessoa já superou aquele luto pela perda que ela sofreu, ok? Mas
Tem pessoas que vão ter o luto por um bom tempo na vida, ou talvez nunca vão sair daquele luto. Então a gente tem que ter respeito por essas situações, ok? Independente da pessoa ser cristã ou não, da pessoa ser religiosa ou não, da pessoa ser evangélica ou não, da pessoa ser cheia do Espírito Santo ou não, todos nós somos formados, gente. Temos em nós essa percepção da perda. Ok? Nós sentimos amor, carinho, apreciação. E detalhe, vai saber o que a perda daquele ente querido, daquela pessoa querida, significa para essa pessoa. Entende? Então, independente também do significado da perda, a pessoa teve uma perda, a pessoa experimentou uma perda. Então, por que a gente vai ficar, muitas das vezes, aí desprezando ou desvalorizando a experiência, o momento que a pessoa está vivendo? É claro que chega o momento que a pessoa precisa seguir em frente na vida. Veja que Deus não está dizendo para Josué que ele tem que esquecer o que ele viveu. Não, você apaga da tua memória a sua relação, né, de pai e filho com Moisés, né? Eu sei que você tinha Moisés como um pai, mas esquece. Deus não manda ninguém esquecer a pessoa querida que partiu. Pelo contrário. O que Deus não quer é que a gente paralise a nossa vida por causa daquela perda. A vida precisa continuar. E é o que Deus vai querer que Josué faça aqui. Olha, Moisés, meu servo, é morto. Ponto e vírgula. Deus faz o ponto, considera o pesar e a dor de Josué naquela perda, ok? Esse ponto e essa vírgula que tem um significado precioso para nós, mas a vírgula significa o quê? A continuidade. Não posso parar a minha vida por conta dessa perda. Eu vou carregar esse sentimento, essa emoção comigo, ok? Essa lembrança comigo para o resto da vida, porque é uma pessoa querida, alguém que eu amei, seja da família, seja um amigo, seja quem for. Mas a vida precisa continuar. Por isso, ponto e a vírgula. A vida precisa continuar. E é entendendo que a vida precisa continuar, não desprezando a emoção, não desprezando a tristeza, não desprezando a dor desse momento de perda, que Deus coloca o ponto, mas também coloca a vírgula para dar prosseguimento, para dizer, ei, considero tudo que você está experimentando, considera a tua dor, sei quanto está doendo, mas você precisa seguir em frente. E para ajudar Josué a seguir em frente, Deus diz para ele, olha, dispõe-te agora. Esse texto é muito rico, é muito motivador, né? Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel, todo lugar que pisar planta o vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto do Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o mar grande para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra, que sob juramento prometi dar a seus pais. Então somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer, segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido onde quer que andares. Não cesse de falar deste livro, antes medita nele de noite, para que te tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho, serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então veja, Deus, após reconhecer aquele momento de dor que Josué estava passando, aquela carga emocional que estava sobre os ombros de Josué, Deus o motiva, ao invés de recriminá-lo por causa do luto que ele estava, ao invés de recriminá-lo por causa da dor, ficar dizendo que é palhaçada, o que Deus faz? Deus o motiva. Deus motiva Josué. Ok? Deus motiva Josué, Deus fala para Josué, levanta Josué, vai lá Josué, olha, a sua vida precisa prosseguir, você precisa continuar, tem muita coisa ainda para você viver, você ainda não alcançou o limite que eu tenho para você, Josué, e o que você viveu até aqui não é o limite, tem muito mais para você, Josué, tem experiências mais à frente para você, Josué, reconheça a tua dor, a tua tristeza, sei, isso faz parte da condição humana, nós temos essas emoções, nós temos direito a viver e passar por esta situação emocional. Mas olha,
Vamos seguir em frente, ok? Vamos seguir em frente. Deixa aí, guarda essa lembrança, essa saudade, mas ó, levanta, segue em frente, porque ainda tem muita coisa boa para você viver na tua vida, ok? Então que nessa mensagem de hoje, aqui na nossa série Expressões Emocionais na Bíblia, ok? Que você possa fazer essas considerações, levando em conta a importância das emoções, sem prejudicar a sua fé, sem que isso desvincule você de Deus, ok? Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.